Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, candidatos de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, levando o meu trabalho, nossa prova no Enem até você, legal? Nessa aula, eu quero chamar a sua atenção nessa matemática do zero por uma outra operação matemática muito importante e muito cobrada, muito exigida em matemática, em física e até mesmo em química. Você vai precisar demais das operações básicas. E dentre as operações básicas que você precisa trabalhar muito bem, tem a chamada potenciação. Então nós temos lá a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e também a potenciação. Nessa aula eu quero mostrar para você o que é a operação de potenciação, quais são suas características, quais são suas propriedades e resolver alguns probleminhas aí envolvendo potenciação. Depois, no futuro, a gente precisa trabalhar também com a radiciação e cruzar as duas aí, tá certo? Mas nessa aula o nosso foco vai ser trabalhar apenas com a potenciação, beleza? E é claro, se mais uma aula está começando, você que está aí é meu convidado mais que especial, então vem comigo, operação agora é potenciação, legal? Bom, a potenciação basicamente funciona da seguinte forma, você tem um número real qualquer, legal? Um número inteiro n positivo e basicamente eu digo o seguinte, olha, que existe uma potência de base A com expoente n. E, basicamente, é o produto de n vezes o fator A. Então, quando eu falo em uma potenciação, quando eu falo na operação de potenciação, eu preciso tomar cuidado com dois elementos. Primeiro deles, eu preciso necessariamente de uma base. Neste caso, nós estamos falando de uma base 2, por exemplo. E preciso mostrar para você o também expoente, que nesse caso é o expoente 5. O que é a potenciação? A potenciação está diretamente ligada com a multiplicação. É quantas vezes a base será repetida. O número de vezes que a base será repetida é dado pelo expoente. Então vem cá, quando você fala em 2 elevado a 5, você está dizendo que a base 2 será repetida 5 vezes. Essa é a ideia. A base 2 será multiplicada e repetida 5 vezes. Então, cuidado, 2 elevado à quinta não é 10, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Resultado igual a 32, beleza? Então, ó, base 2 elevado ao expoente 5. Resultado é 32. Agora, vamos pensar que a base é menos 2. Se a base for menos 2, a situação daí é a seguinte, ó, menos 2 com expoente 3. Significa que a base menos 2 será repetida 3 vezes. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Só que o produto de 3 números negativos também é negativo. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Perfeito? Então, repare, a base é menos 2, o expoente é 3 e o resultado é menos 8. Legal? Muito bem. Agora, sabendo das propriedades, sabendo da definição, a gente precisa agora entender algumas características específicas, ou seja, algumas propriedades que a potenciação tem. É a definição e suas propriedades. Vamos comigo? Olha só. Quando se fala nas propriedades, muita gente fala assim, é ruim ter propriedade. Pelo contrário, quando uma operação tem propriedades, galera, isso facilita demais o trabalho na hora de fazer as contas. Quando você não tem propriedade, você é obrigado a fazer um monte de vezes a conta. Quando você tem propriedades, você pode facilitar o trabalho. Por exemplo, olha só. Se você precisar multiplicar duas potências de mesma base, ou seja, A elevado a N vezes A elevado a M. Uma propriedade que garante e te ajuda nessa conta é a seguinte, na multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos o expoente. Então, repare, mantemos a base A e somamos o expoente. Veja um exemplo, ó. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à primeira. Repare que a base é 3 e os expoentes são 2 e 1.
Na hora de fazer essa operação, você vai manter a base, ou seja, mantém o 3, e soma os expoentes. Um expoente é 2, o outro expoente é 1. Você soma eles, olha lá. Ó. Vai ficar 3 elevado ao cubo, e 3 elevado ao cubo dá 27. Legal? Então, uma das propriedades, na multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos o expoente, certo? Agora, veja a divisão, ó. Na divisão de potências de mesma base. Então, ó, A elevado a N dividido por A elevado a M. Na hora que você faz a divisão de potências de mesma base, você vai o quê? Manter a base e diminuir os expoentes. Então, vai ficar o N menos M. Repare que a propriedade é muito fácil. A multiplicação, você soma os expoentes. Na divisão, você diminui os expoentes. Então, note lá, 4 elevado a 9 dividido por 4 elevado a sexta. Como é uma divisão, nós mantemos a base e vamos diminuir o expoente. Vai ficar 9 menos 6. Quanto que é 9 menos 6? É 3. Então, ficou 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, resultado que dá 64. Legal? Outra propriedade é a seguinte, ó. Quando você tem a potência de outra potência, ou seja, você tem uma potenciação e um outro expoente lá fora. Quando você tiver potência de potência, a regra funciona assim, ó. Mantenha a base e multiplique os expoentes. Então, por exemplo, 4 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Como que você vai fazer? Mantém a base 4 e multiplica os expoentes. Então, você vai fazer 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? Dá 6. 4 elevado à sexta, 4.096. Vamos repassar rapidinho, então? Na multiplicação de potências de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Na divisão de potências de mesma base, mantém a base, diminui os expoentes. Quando você tem uma potência de uma potência, ou seja, potência elevada a outra potência, mantém a base, multiplica os expoentes. Perfeito? Vamos em frente? Agora, e se você tiver uma multiplicação elevada a um expoente? Quando você tem A vezes B elevado a um expoente, você pode fazer o A elevado àquele expoente vezes o B elevado àquele expoente. Por exemplo, 7 vezes 3 ao quadrado. Isso é 21 ao quadrado, ou também é só 7 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, 3 ao quadrado é 9, 49 vezes 9 dá 441. Legal? Então, quando você tem uma multiplicação elevada a um expoente, cada fator da multiplicação estará elevado àquele expoente. Legal? O mesmo vale para a divisão. Olha só, a divisão elevado a um expoente. Quando você tiver A sobre B elevado a N, você tem basicamente o seguinte cenário, ó. Temos só o A elevado a N e só o B elevado a N. Ou seja, uma fração elevada a um expoente é o numerador e o denominador elevado àquele expoente. Parece difícil, mas não é. Veja só, 4/3 elevado ao quadrado. Como é uma fração que está elevada ao quadrado, pense assim, ó, só o 4 está ao quadrado e o 3 também está ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, o resultado é 16 sobre 9. Perfeito? Agora, tome cuidado, porque tem uma propriedade que é pouco intuitiva. A galera, às vezes, não se dá conta como usa ela. Olha só essa outra propriedade, ó. O que é, por exemplo, 2 elevado a menos 4? Repare que muita gente não se toca o que é trabalhar com o expoente negativo. Porque ele tem a seguinte ideia construída na sua cabeça, ó. 2 elevado à quarta é a mesma coisa que repetir a base 2 4 vezes, não é isso? Ó, a base 2 se repete 4 vezes. Resultado 16. Legal. Mas como que a mesma base 2
vai ficar repetida agora menos 4 vezes. Não faz sentido pegar a base 2 e repeti-la menos 4 vezes. Olha lá, ó. A base 2 não faz sentido repetir menos 4 vezes. A ideia é a seguinte: toda vez que a gente tiver expoente negativo, na verdade, ó, expoente negativo significa que a gente tem que obter o inverso do número. Como assim o inverso, Brian? Não entendi. Se 2 elevado à quarta é 16, 2 elevado a menos 4 é 1 sobre 16. É o inverso do número obtido. Vamos lá então, ó. 2 elevado à quarta é 16. 2 elevado a menos 4 é porque a potência vira denominador. E, portanto, vai ficar assim, ó. O 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 aparecerá no denominador agora. E ficará 1 sobre 16. É claro que tem uma outra pergunta que você também tem o direito e deve fazer, que é a seguinte: Brian, mas se for uma fração já, como é que vai ficar? Por exemplo, ó, se você tiver, por exemplo, 2 terços elevado a menos 2. Entenda, 2 terços elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 meios, ó. Eu vou inverter os caras, tá vendo? 3 meios elevado ao quadrado. Perfeito? 2 terços elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 meios elevado ao quadrado. Ou seja, 3 meios vezes 3 meios. Que dá quanto? 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Perfeito? Então, se o número é inteiro, ele vira fração. E se for fração, você inverte ele aí. Beleza? Legal. Essas são propriedades básicas da potenciação que você precisa estar ligado. Outro detalhe importante, ó. Existem algumas propriedades importantes que você precisa saber. Veja só. 1 elevado a qualquer expoente sempre é 1. 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 1 à quarta, 1 à quinta, 1 à sexta. 1 elevado a um expoente é sempre 1. Outra propriedade é a seguinte, ó. Todo número elevado à primeira potência é ele mesmo. 2 à primeira é 2, 3 à primeira é 3, 5 à primeira é 5 e assim sucessivamente. Outro detalhe importante é que 0 elevado a um expoente é sempre 0. 0 ao cubo, 0, 0 à quarta, 0, 0 à oitava, 0. Só não pode o 0 elevado a 0. Porque 0 elevado a 0 acaba gerando uma indeterminação. Gera uma indeterminação porque tem uma outra propriedade legal aqui, ó. É que todo número elevado a 0 dá 1. Concorda? Todo número elevado a 0 dá 1. Só que também não pode ser 0 elevado a 0. Então, repare, nós temos aqui 0 elevado a um expoente dá 0. E todo número elevado a 0 dá 1, exceto para quando tem 0 elevado a 0. Legal? Muito bem. Essas são propriedades importantes e que vão nos ajudar, vão agregar muito valor na hora de praticar os problemas, tá certo? Dentre muitas potências que a gente usa, tem algumas que ganham muito valor e são muito expressivas, que são as potências de 10. As potências de 10 são muito usadas para trabalhar com notação científica, coisa que se faz em física, coisa que se faz em química e usa demais em alguns elementos matemáticos. Trabalhar com as potências de 10 é uma das coisas mais agradáveis que se tem, porque basicamente trata-se de deslocar a vírgula, acrescentar ou tirar zeros. Por isso que acaba sendo muito usado o trabalho com potências de 10. Vamos dar um confere? Olha só. Quando eu falo, então, em 10 elevado a n, é fácil, é multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, n vezes. Na prática, é só colocar n zeros. Perfeito? Agora, se for 10 elevado a menos n, a ideia é que vire uma fração. Uma fração que tenha denominador 1 seguido de n zeros aí. Legal? Ou n dígitos após a vírgula. Vamos testar alguns aqui para você ver? Olha só. 100 é 10 elevado ao quadrado. 1 milhão é 10 elevado à sexta. 56 mil. 56 mil é 56 vezes 1000. E 1000 é 10 ao cubo. Então é 56 vezes 10 ao cubo. Agora ela é outra, ó, 0,001.
Note que são 3 dígitos após a vírgula. Como são 3 dígitos após a vírgula, eu estou dividindo por 1000. E a divisão de 1 por 1000 é 10 na menos 3. Cuidado com isso, olha só. 0,01 é 1 sobre 100. 100 é 10 ao quadrado. E a divisão de 1 por 10 ao quadrado é 10 elevado a menos 2. Repare aqui comigo o seguinte agora, ó. 0,025 é 6 vezes 10 na menos 3. 0,0006 são 4 dígitos após a vírgula. Então, é 6 vezes 10 elevado a menos 4, porque há 4 dígitos após a vírgula. Legal? Vamos treinar mais um pouquinho? Então, vamos lá. Ó. Usando as propriedades que a gente falou, vamos mostrar para você alguns resultados. Por exemplo, 4 elevado à quinta. 4 elevado à quinta não dá muito trabalho não, porque basicamente é só fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá 1024. Menos 4 ao quadrado, fácil, né? É o menos 4 que multiplica o menos 4. Lembre-se, a base menos 4 se repete 2 vezes. Menos 4 vezes menos 4 dá resultado 16. Preste atenção agora que aqui tem uns elementos importantes. Olha só, menos 3 ao quadrado, com parênteses, menos 3 elevado ao quadrado utilizando parênteses, é menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Agora, se você tiver menos 3 ao quadrado sem os parênteses, aí é diferente. Menos 3 ao quadrado sem parênteses é que a base é 3 e ela que se repete 2 vezes. E o resultado é negativo. Muito cuidado com isso. Vou fazer outro exemplo. Ó. Se, por exemplo, você tem menos 3 à quarta com parênteses e menos 3 à quarta sem parênteses. O que significa os parênteses ali? É que a base é negativa. Então vai ficar assim, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Como menos vezes menos vezes menos vezes menos sai uma quantidade par, é mais. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Agora, menos 3 à quarta sem parênteses é basicamente 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. A base é 3, que será repetida 4 vezes e depois mudada de sinal. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81, como é negativo, menos 81. Perfeito? Não confunde, tá? Com parênteses e sem parênteses são coisas diferentes. Maravilha. Vamos continuando. 7 elevado ao cubo. 7 elevado ao cubo é fácil. 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que dá 343. Próximo, menos 4 elevado à quinta, com parênteses, hein? Vamos lá, ó. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Como eu estou repetindo o sinal de menos 5 vezes, menos vezes menos dá mais, aí com menos dá menos. Então agora o resultado é menos 1024. Menos 3 elevado ao cubo com parênteses, ó, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos é mais, com menos é menos, então o resultado, menos 27. Legal? Olha a outra continha que eu deixei para a gente fazer ali, ó. Qual é o resultado dessa expressão? Vamos lá? 2/3, todo número elevado a zero, dá 1. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos e menos dá mais, 5 vezes 5 dá 25. Menos 3 elevado ao quadrado é 9. Então, repare, note o seguinte, 25 eu vou somar com 1 dá 26. 26 perdendo 9 vai dar 17. 17, valor que aparece aqui na letra D. Legal? Mais uma questão, veja só essa. Ó. Essa é uma questão clássica. Quanto é a metade de 2 elevado a 100? Para responder essa pergunta, eu faço outra pergunta para você. Qual que é a metade de 100? Ah, fácil, professor. 50.
Quanto que é metade de 80? Fácil, professor, é 40. Quanto que é metade de 20? Pô, professor, tá tirando? É 10? Então, como que você faz a metade? Fácil, professor, a metade é só dividir por 2. Perfeito. Então, a metade de 2 elevado a 100 é só pegar o número e dividir por 2. Quando você pega o número e divide por 2, aqui usamos uma propriedade, porque eu estou falando de divisão de potências de mesma base. E outro detalhe, que quando não aparece o expoente é 1. Na divisão de potências de mesma base, nós mantemos a base e diminuímos o expoente. 100 perdendo 1 dá 99. Então, quanto que é a metade de 2 elevado a 100? É 2 elevado a 99. Legal? Repare, mantém a base e diminui os expoentes. Show? Vamos continuando? Mais uma. Eu quero saber quanto que é a representação, qual é o valor de 0,0001 elevado ao cubo. Perfeito? Vamos lá. 0,01 elevado ao cubo. Jeito número 1 de fazer é 0,01 vezes 0,01 vezes 0,01. A multiplicação de 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Como cada número tem 2 casas após a vírgula, se acumulam 6 casas no total. Então, o resultado é 0,00001. Perfeito? 6 dígitos após a vírgula. Note, a alternativa que contempla 6 dígitos após a vírgula é a letra D. Está feito do primeiro modo. Segundo jeito de fazer é que 0,01 é a divisão de 1 por 100. Só que a divisão de 1 por 100 é a mesma coisa que 10 na menos 2, já que tem 2 dígitos após a vírgula aqui. E esse resultado está elevado ao cubo. Como eu estou me referindo a uma potência de potência, nós vamos manter a base e multiplicar o expoente. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. 10 elevado a menos 6 é 0,00005 zeros e o dígito 1. É um outro jeito de fazer aí. Legal? A propriedade, a operação e as propriedades de potenciação, elas são muito importantes. Só que eu preciso linkar isso também com a radiciação. Aí sim, a gente constrói algo forte. A ideia da potência com a ideia da raiz. Assim como mais e menos, vezes e divisão, potência e raiz são operações que se casam. Então, você que chegou até aqui, quero convidar você. Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, onde a gente vai trabalhar com a radiciação, que é a operação inversa da potência. E aí a gente pode colocar as duas e usar suas propriedades simultaneamente. Posso contar com você? Eu tenho certeza que sim. Então, daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula. Você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.